Bem, então hoje temos aqui connosco a doutora Eulália Semedo, pneumologista e uma especialista em medicina do sono, que nos vai falar aqui um bocado desta coisa do sono e dormir, etc., que é uma coisa que realmente afeta muita gente e as pessoas até às vezes nem dão muito valor. Olá, Eulália! Olá, Ana! Então diga-me lá, como é que surgiu esta ligação da pneumologia para o sono, para a medicina do sono? Como é que... Bem, parece esquisito, não é? Sim, as pessoas não pulmões e sono, pronto. Então, o que acontece é que há uma perturbação de sono, na verdade é um grupo de perturbações de sono que se chamam genericamente de perturbações respiratórias do sono, das quais a mais conhecida é a apneia do sono, toda a gente já ouviu falar nisto, que é geralmente tratada por pneumologistas. Porquê? Porque na maior parte dos doentes envolve a utilização de um dispositivo que é, digamos que uma versão simplificada dos ventiladores. Está a ver os ventiladores que se usam, por exemplo, nos cuidados intensivos, quando as pessoas não conseguem respirar por si próprias. Pronto, o dispositivo que se usa para tratamento da apneia do sono é uma coisa muito mais simples, portanto as pessoas respiram por si próprias e constitui apenas uma ajuda de pressão, mas ainda assim deriva desse tipo de equipamentos e, portanto, os pneumologistas são realmente os médicos com maior diferenciação e capacidade no manuseamento desse tipo de equipamentos. Então foi assim, surgiu ou descobriu-se a apneia do sono, depois tem que ser tratada por alguém, são os pneumologistas que tratam e pronto. Eu houve uma fase da minha carreira em que de todo não estava nesta área, tive sobretudo numa fase inicial da carreira em cuidados intensivos, técnicas invasivas, cancro do pulmão, que tratei durante mais de 20 anos, mas então houve ali uma fase da carreira em que decidi sair do sistema do serviço público, diversas razões, e à data não era muito possível tratar cancro do pulmão em privado em Portugal e pôs na consideração o que é que iria fazer de diferenciado para não fazer apenas pneumologia geral, que seria sim. Parecia-me a mim pouco. E realmente, sendo que a apneia do sono é uma doença de grande prevalência, portanto há inúmeras pessoas com apneia do sono, a maior parte das quais não diagnosticadas, pareceu-me que seria interessante dedicar-me a essa área e então saí para fora do país e fiz algumas... Bem, fiz um percurso de diferenciação no sono, mas realmente logo no início do percurso percebi que não me chegava a ser pneumologista e que mesmo os doentes que têm apneia do sono têm muitas vezes outras perturbações do sono associadas e que com o background que eu tinha só da pneumologia não chegaria para me sentir bem na área, para me sentir à vontade, a tratar todo o tipo de entidades. Então foi por aí que fui fazendo, seguindo um percurso de diferenciação na área do sono e atualmente, embora eu continue a trabalhar alguma coisa em pneumologia, trabalho sobretudo em medicina do sono. Que é um espetáculo, não é? Descobrem-se coisas, as pessoas descobrem realmente imensas coisas. É efetivamente, é assim, acho que há um conceito que se tem perdido ultimamente, que é que o sono é fundamental para a vida e parece que as pessoas acreditam que é opção. Quer dizer, todos nós já pensámos alguma vez que era bom não gastar aquele tempo a dormir. Exatamente, que o tempo devia ser mais esticado e cortar nas horas de sono. Tal e qual. Eu pessoalmente passei essa fase aí pelos 13 anos. Há umas pessoas que quando chegam ali ao fim da adolescência já perceberam que isso não pode ser, mas há algumas que chegam aos 60 anos e ainda acham que o sono é opcional. Bom, estou a brincar, mas a verdade é que realmente dormir não é opção, é uma condição fundamental para nos mantermos vivos e saudáveis. Não só saudáveis, mas mesmo vivos. Isto é, a maior parte das perturbações de sono que tenham alguma gravidade, incluindo a privação de sono, quer dizer, privação de sono é um termo que se usa para dizer que as pessoas não dormem o suficiente, mesmo que quando dormem, durmam bem, se dormem menos horas do que lhes é necessário, acumulam uma coisa que chamamos de privação de sono e acabam por ter um conjunto de sintomas
e se isto se prolongar no tempo virão doenças secundariamente, mas genericamente ao conjunto de sintomas que deriva disto chama-se síndrome de sono insuficiente. Eu estou aqui a dizer isto tudo para quê? Para que se perceba que se nos dermos ao trabalho na medicina para dar nome a uma entidade é porque é mesmo importante. Exato. Porque, portanto, só o facto de não se dormir o suficiente conduz a um mau estado de saúde. E as pessoas também percebem isso facilmente quando têm uma noite mal dormida, não é? Não se sentem bem no dia a seguir, ou quando são várias noites, o raciocínio mais lento, começa a haver aquelas falhas de memória. Exatamente. E elas até dizem, eu estou com Alzheimer, ou estou a ficar com uma doença. Sim. Mas a verdade é que isto a longo prazo pode realmente derivar em doenças psiquiátricas, até inclusive, não é? Doenças psiquiátricas é muito comum, particularmente está bastante estudada a associação entre perturbações do sono e síndromes depressivos, mas é aquilo que as pessoas normalmente conhecem por depressão, e ansiedade também. Portanto, é uma relação bionívoca, digamos. Portanto, alguns pacientes começam por ter depressão, um quadro de depressão ou de ansiedade, por qualquer coisa. E, secundariamente a isto, têm sintomas de insónia. Isto é um quadro bastante frequente. Eventualmente tratam a depressão. Normalmente, se o doente está com um psiquiatra, o psiquiatra normalmente, se a pessoa tem dificuldades em dormir, realmente também trata com medicamentos a insónia. O que acontece frequentemente é que se a insónia por si própria não tiver um tratamento específico, que em verdade pode passar por tipos de terapia que nada têm a ver com medicamentos, o que acontece é que há um arrastar do quadro depressivo e há recidivas do quadro depressivo, e vemos as pessoas ao fim de 20 anos ainda estão a fazer medicação. Exatamente, depois tem outros efeitos também. Pronto, exatamente, e continuam a ter problemas de sono. Portanto, há a ideia que se não resolve o sono, difícil é resolver tudo o resto. Pronto. Depois, também está demonstrado que só o facto de não dormir ou dormir de forma insuficiente ou ter uma perturbação que fragmenta o sono pode por si próprio levar a depressões e a quadros de ansiedade, ou as duas coisas. Portanto, estão muito... Em qualquer idade, não é? Porque vê-se hoje jovens e crianças, inclusive, já com depressões. Sim. E essa questão do sono, porque elas deitam-se tarde, estão muitas vezes também com estímulos da televisão, dos telefones, aquelas coisas todas agora, da tecnologia, não é? Uhum. E há uma certa privação de sono também já nessas idades, não é? Isso tem consequências graves, muito grande. Tem? Isso é um grande problema nas sociedades modernas. É, por um lado, a questão das tecnologias e de não haver um certo controle em muitas famílias de até que horas é que a criança ou o adolescente pode mexer no tablet, no telemóvel, no computador às vezes, ou podem mesmo ter todos estes equipamentos no quarto. Portanto, por vezes os pais até podem pensar que a criança está a dormir e não está, porque todos nós sabemos que as crianças enganam os pais com uma grande facilidade. Estão ali a mandar mensagens. Exatamente. Eu lembro quando era pequena, lia com uma lanterna debaixo dos lençóis para ninguém me ver. Exatamente. Hoje em dia a lanterna não era tão grave, porque é uma luz que não afeta muito e a pessoa acabava por ter sono e adormecer. Exatamente. O facto de estar com os dispositivos eletrónicos, estes tipo computadores, tablets, telefones, têm um tipo de luz com uma grande concentração de luz azul. Exatamente. E a luz azul exatamente estimula-nos para não dormir, portanto perturba a perturbação de melatonina, que é a molécula que regula a hora que é produzida à noite, precisamente. Sim, há um pico de produção no início da noite que induz o sono. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, os equipamentos eletrónicos são realmente um grande problema, mas no verão as pessoas dormem, não têm sono, não têm muito sono no início da noite, adormecem mais tarde. Há este mito de que no verão as pessoas dormem pior. Pronto. E uma parte desse fenómeno não tem a ver com o calor, quer dizer, se a pessoa dormir num quarto muito quente, isto prejudica o sono, é um facto. Mas no verão nós vamos ter sono mais tarde do que no inverno, só porque há uma grande intensidade de luz solar até horas mais tardias. Não é? Enquanto no inverno às 7 da noite está escuro, no verão às 9 temos luz.
e isso realmente interfere com a hora a que vamos ter sono para dormir à noite. As crianças hoje em dia têm este fenómeno, são sobretudo os dispositivos eletrónicos, e em algumas famílias é o facto dos pais não terem Cuidado de deitar mais cedo, sim, não é? não terem nem sequer, porque quando não têm o cuidado é porque não sabem, não é propriamente por maldade, não sabem, não têm a noção de que é tão importante a criança ter um número de horas adequado para dormir e dormir em qualidade Isso afeta bastante a aprendizagem das crianças e a concentração. Afeta a concentração, afeta o rendimento escolar e, por exemplo, há um fenómeno que se passa nestas sociedades que é muito interessante, que é, vão de reparar que todos nós hoje em dia conhecemos algumas crianças hiperativas. Não. É claro que há, enfim, haverá crianças hiperativas que não têm problemas de sono, mas a coisa é, não se trata exatamente de uma doença, chama-se síndrome de hiperatividade com déficit de atenção. Síndrome, a palavra síndrome quer simplesmente dizer que é um conjunto de sintomas. Portanto, as crianças que têm o diagnóstico realmente terão ou hiperatividade, quer dizer que se mexem demasiado, que não param quietos, só fazem tolices, bom, do ponto de vista dos adultos pelo menos, e ou déficit de atenção. Portanto, há uns que só têm déficit de atenção, mas normalmente há uma certa mistura das duas entidades. As raparigas parece que têm mais déficit de atenção e menos hipercinésia, os rapazes são mais hipercinéticos, mas pronto, então dentro deste síndrome, o que acontece é que realmente vemos proliferar o número de meninos que aparentemente têm o síndrome e que depois tomam medicamentos, medicamentos que são estimulantes, portanto não são medicamentos totalmente inocentes, têm os seus efeitos acessórios, existe algum risco de adição. Bom, uma grande parte destas crianças provavelmente não teriam esse tipo de sintomatologia se dormissem bem e o número de horas suficiente. Portanto, o que eu estou a dizer é que parte destes meninos simplesmente dormem muito menos do que deveriam. Qual é que é a média mais ou menos para uma criança de 10 anos, 11 anos, nessas idades? É assim, o número de horas que cada um de nós precisa dormir, querem crianças, querem adultos, varia um pouco de pessoa para pessoa. Portanto, não é igual para todos. Pois. No entanto, repara, um recém-nascido dorme 20 horas, 18 a 20 horas vai diminuindo em cada idade, 24, e depois vai diminuindo. Portanto, aí pelos 10 anos pode ser necessário dormir alguma coisa como 9 ou 11 horas. Significa que os mais para trás, de 6 anos, 5 anos, têm que dormir ainda mais do que essas horas. Claro que não tem que ser exatamente tudo no período noturno. Portanto, por isso as crianças no pré-escolar era habitual, parece-me que há alguns locais estão a perder alguma vez a sexta, fazer a sexta. Portanto, porque então o número total de horas que tem que ser dormido durante as 24 horas, é claro que o grande período de sono noturno tem que ser preservado, portanto não é indiferente dormir à noite, ou dormir de dia, ou dormir a qualquer hora, não, mas realmente numa criança que ainda precisa realmente de um número de horas grande por dia de sono, portanto 11 horas ou 12, então pode-se optar, e está muito bem, passar 1 ou 2 horas a seguir ao almoço, portanto não convém pôr os meninos a dormir a sesta às 5 da tarde, porque vê-se este tipo de coisas, porque depois afeta a hora que vão ter sono à noite, obviamente. Pronto, então fazer ali uma pequena sesta e depois o resto do sono durante a noite. Agora, sempre que nós vemos uma criança com comportamentos hipercinéticos ou com dificuldades de concentração, a primeira coisa a pensar é: está a dormir o suficiente ou não? Agora, há um outro aspecto que é, na maior parte dos casos será mesmo sono insuficiente. Portanto, é preciso corrigir os horários, é preciso que a criança durma um número de horas suficientes. Se são crianças que têm que se levantar cedo para ir para a escola e se não é possível conseguir o número necessário durante os dias da semana, deve-se depois optar por, ao fim de semana, deixar a criança estar a dormir um pouco mais, pronto, para fazer uma certa compensação.
A alimentação também interfere nessas questões ou não? Por exemplo, o excesso de açúcar que as crianças consomem, Claro. são estimulantes a nível do cérebro, São não é? estimulantes, e, sobretudo se forem ingeridos à noite, não é? Exato. Portanto, comer demasiado ao jantar ou doce, tudo isso à noite é sempre pior. Por um lado, em termos de metabolismo é pior, porque absorvemos muito mais tudo o que ingerimos nessas horas, porque estamos muito mais tempo parados, parados, exatamente. Pronto. Ir dormir com o estômago cheio também não é bom. Não é uma boa Sim, porque ideia. a própria digestão consome muita energia, não é? E, portanto, numa hora do repouso estamos ali a fazer exercício. Sim, no fundo. e o facto durante o sono o nosso metabolismo baixa, portanto a capacidade de fazer coisas, do organismo fazer coisas, diminui muito, não é? Então deixamos o processo de digestão, que é um processo trabalhoso, com um pequeno nível de energia para ser realizado, portanto é fácil compreender que não é muito saudável. Pronto, e também em relação... Mas eu estava a dizer uma outra coisa, eu entretanto realmente distraí-me um pouco em relação aos meninos. Portanto, o que eu ia dizer o seguinte: imagine-se uma criança que tem dificuldades de aprendizagem por déficit de atenção ou hiperatividade e até dorme o número de horas suficiente. Então temos que pensar numa outra coisa. Será que a criança tem uma outra perturbação de sono? Por exemplo, é cada vez mais frequente a apneia do sono nas crianças. É verdade. Porquê? Sim. Porquê? Numa boa parte dos casos por causa da obesidade infantil. Que é muito elevada, claro. Exatamente. Portanto, na verdade, tudo isto está muito ligado. O estilo de vida em geral, todos os aspectos estão relacionados. Portanto, uma pessoa que come mal e ganha excesso de peso por causa disso, vai ressonar, vai dormir pior e vai engordar mais. Exatamente. Porque quem dorme mal também engorda. Exatamente. Eu queria Portanto, falar, é tudo assim, é um ciclo também, vicioso. É um ciclo vicioso, é preciso sair disto. Portanto, menino que tem déficit de atenção e ressona, precisa de um médico. E não tem que ser um ressonar daqueles gigantes. Não tem que ser um ressonar de acordar a vizinha do andar de baixo. Não, porque as pessoas às vezes têm a ideia, meu filho não ressona, mas aquele som mais elevado que a criança faz já significa, não é? Sim. As crianças normalmente não fazem barulho a dormir quando não têm um problema. Claro. E as crianças que ressonam, em geral, fazem apneias. Não tem a extensão das apneias dos adultos, mas é um assunto muito grave porque tem impacto no próprio desenvolvimento mental da criança. Portanto, as capacidades mentais de uma criança com uma apneia que não é tratada nunca vão ser o que seriam se o assunto fosse resolvido ou se nunca tivesse tido apneia. Portanto, não é só a genética que conta. É também o que são os hábitos de vida. Sim, é aquilo que está à nossa volta, não é porque o pai ou a mãe tem que a criança vai ter, é realmente esses fatores externos influenciam imenso. Este aspecto da apneia do sono é importante porque já agora queria traduzir uma outra ideia, que é realmente a obesidade infantil é um aspecto importantíssimo para o crescimento da apneia do sono nas crianças. E, portanto, precisamos mesmo de pensar como estamos a educar as nossas crianças. Já falámos de dois aspectos importantes na educação. Sim, mas as pessoas não têm muito essa consciência. O que é que o excesso de peso tem a ver com o sono? Tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver com o sono, porque exatamente por isto, se ressona, faz apneias. Se faz apneias, tem descidas do oxigênio durante a noite, o que prejudica todo o organismo. Para além disso, o cérebro tem que se ocupar a garantir que aquela pessoa continua viva. Então o cérebro não descansa porque está sempre a garantir que a seguir a uma apneia a pessoa é capaz de voltar a respirar. Entendem? Então há sempre um esforço adicional. Sim. Eu tenho casos... tenho casos de meninos que houve algumas suspeitas de que podiam ter certos déficits mentais que podiam, e com testes que pareciam comprovados. E corrigido o assunto da apneia do sono, eis que a criança melhora as notas e fica afinal
afinal, Pois, com uma inteligência perfeitamente normal, ou às vezes até muito mais do que Sim, se sim. imaginava, porque é claro que se o sono não é reparador, o cérebro não pode funcionar e depois parece que o menino é pateta. Não, a maior parte das Estas vezes não coisas é estão pateta todas efetivamente. interligadas, mas É. eu acho que há uma grande falta de informação. Aliás, este assunto do sono nem é muito, não é muito visto nesta perspectiva Pois não. sequer, não é? Aquela coisa, ok, acordei cansada ou estou Sim, mais irritada sim. hoje, mas Sim. não é isso que se passa na realidade. Isto a claro. longo prazo tem danos até mesmo para a idade adulta e muitos até podem ser irreversíveis, não é? Sim, sim. Quando é uma grande exposição a este tipo. Uma grande parte das perturbações do sono, passando pela apneia do sono ou perturbações de movimento, que depois podemos falar um bocadinho assim das pernas inquietas, e uma outra coisa ligada a esta que é a perturbação de movimentos periódicos durante o sono, portanto, e outras perturbações que levam à fragmentação do sono associam-se a um muito maior risco cardiovascular. Isto é, a pessoa, independentemente do peso, de ter outras doenças, vai ter um risco acrescido de ter eventos cardiovasculares, como infartos, arritmias graves. Pronto. Portanto, a esperança de vida de uma pessoa que tem um sono comprometido está encurtada. Diminui em relação às outras. Sim. Pois esta questão do sono também influencia muito a beleza, não é? Pois é. As pessoas às vezes não associam, mas algumas até notam. Quando dormem bem, parece que a pele fica com menos rugas, não é? Claro, mas não sabe que diz-se, há uma frase como o sono de beleza, não é? Exatamente, assim? vou para o meu Pois, sono de beleza, tem mesmo a ver com isso. exatamente. Mas é Portanto, mesmo isso verdade, sabedoria nem sequer é um mito, popular, não é? Claro. Portanto, a pessoa dorme, há aqui regeneração dos tecidos, há... Olha, eu vou-lhe dizer, vamos só, não, independentemente da ciência, que eu reconheço quando os meus doentes da consulta de sono começam a melhorar, porque entram e parecem-me cor-de-rosa. Sim, ficam com mais cor, não é? Eu digo-lhes, está muito melhor, não está? Porque, como é que sabe? Primeiro os olhos brilham de outra maneira, Exatamente. sabe? Parece porque as pessoas deixam de estar, sabe, sempre cansadas, porque dormiram mal e portanto, descansam, então ganham uma outra luminosidade e a pele fica completamente diferente. Portanto, uma pessoa que dorme mal tem caracteristicamente uma pele baça. É verdade, mais cinza, não é? Sim, e logo que ficam bem, começam a ficar assim mais Com as rosazinhas. rosáceas. Não, mas isso é Exatamente. verdade, Não, é verdade, as pessoas é ficam com verdade. mais brilho. É. E é verdade, Exatamente. uma noite bem dormida faz Sim, isso. muito mais bem dispostos, porque também é verdade, já agora a propósito disto, que falámos há bocado em perturbações de depressão e ansiedade, que são basicamente perturbações do humor. Mas antes de chegar a alguma coisa que tenha um nome em psiquiatria, é verdade que uma pessoa que dorme mal fica com um mau humor Pois terrível, fica. muito irritável, não é? É muito Nem habitual consegue isto, pensar, não é? parece que tudo corre mal, toda a gente é que está mal Isso, e não é bem isso, assim, esse pronto. tipo de tendência, E sim. as pessoas também não fazem essa associação. E também é verdade, isso toda a gente consegue reparar, não é? Que as pessoas estão habituadas a fazer noitadas. É muito mais difícil recuperar de uma noitada agora numa fase mais adulta do que quando éramos jovens, não é? As pessoas sentem isso, mas pode haver aí alguns fatores psicológicos. Na juventude. Pode haver alguns fatores psicológicos que condicionam as pessoas a ter esse tipo de sensação, porque pode não ser exatamente assim. A verdade é que as noitadas são nocivas. Paixão, São não. nocivas Eu para todos. já li Verdadeiramente imensas sim. coisas sobre isso. E tempo de recuperação do corpo, Agora, tudo. se não falarmos de noitadas para festas, porque vão logo pensar que nós somos muito quadradas e que queremos todos na caminha muito cedo e que não gostamos de festas, não. Falemos, por exemplo, dos turnos. Eu sou As médica, não é? mudanças de turno, sim, Durante sim, sim. imenso tempo fiz urgências. Exato. Porque os médicos que não Todos trabalham, têm que não é? fazer. Mas coitados, quer queiram, quer não, têm que fazer urgências. E é penoso, sabem? Pois. 24 horas a trabalhar é uma coisa muito, muito dura. E eu lembro-me disto, eu durmo como um anjo, sempre dormi como um anjo. Mas durante a noite, quando trabalhava, não podia dormir tal e qual como os outros. E eu ficava doente, sabe? Doente, não ia para a cama, mas sabe, dores musculares, uma sensação de indisposição Sim, no estômago. sim, sim. Bom, isto é um jet lag.
Exato. Aqui, aquela perturbação que as pessoas têm Sim, não é quando só do viajam avião. por vários fusos horários. Pronto, então as pessoas que fazem este tipo de vida, ou por questões de trabalho, ou por questões de demasiadas festas durante a noite, têm uma espécie de jet lag, e demos-lhe o nome de jet lag social, uma vez que não tem nada a ver com atravessar fusos horários, mas é como se fosse isto, portanto, perde horas de sono e tem sintomas muito Tem alguma semelhantes. recomendação que queira dizer em relação às pessoas que têm essas mudanças de turno? Alguma coisa que elas possam fazer para tornar o seu sono com mais qualidade? A verdade é, se num mundo perfeito as pessoas que trabalham de noite eram escolhidas entre as pessoas que têm cronotipos mais tardios, isto é, porque alguns de nós têm tendência a ter sono cedo e a acordar cedo, e isso é que lhes é normal. Há outros que têm uma tendência para adormecer mais tarde e acordar mais tarde. E realmente estas pessoas têm muito menos dificuldade em trabalhar de noite, por exemplo. Então seria o ideal Escolher essas pessoas para essas profissões. mas naturalmente é muito difícil, exato. não é? E as pessoas nem sabem dessa questão, Claro, não é? exatamente. Que tem a ver com os ritmos biológicos de cada um, não é? Claro. Também. Então, não sendo possível, ou se não for mesmo possível, e se a pessoa tiver que fazer trabalho por turnos, talvez a melhor recomendação seja tentar recuperar o sono possível a seguir ao turno, isto é, e acontece muito que as pessoas fazem trabalho noturno e depois não dormem durante o dia, então vão acumulando uma privação de sono por vezes extrema. O ideal seria fazer o turno e depois ir logo descansar e só Sim. depois fazer outras tarefas que tenham a fazer. Sim. Ou então, sei lá, pode haver ali umas horas no início da manhã que a pessoa tenha alguma dificuldade em adormecer. As coisas que ajudam é, por exemplo, no caminho do trabalho para casa, vir com óculos escuros, para não ser tão exposto à luz, que Exato, ajuda. para criar já um ambiente. Exatamente. A seguir ao almoço nós temos uma certa quebra, não é? Que nos favorece também dormir um pouco. Pronto. De qualquer maneira, a tolerância das pessoas aos turnos é muito diferente. Há pessoas que acabam por tolerar relativamente bem, e há pessoas que de todo nunca estão bem num trabalho por turnos. E estas pessoas deveriam mesmo tentar mudar de trabalho. Mudar. Porque vão desenvolver, Sim. com certeza, quase absoluta, alguma doença, alguma patologia porque associada a isso. em alguns casos as pessoas não têm opção, não é? Portanto, ou seria mudar de trabalho mesmo, ou podem não ter opção, mas em algumas profissões existem opções. Apenas, frequentemente, as pessoas têm um vencimento maior se estiverem em turnos, Sim. E por vezes comprometem-se umas outras coisas porque... Sim, e coisas importantíssimas, como a questões qualidade de vida económicas, numa não é? idade mais avançada, Claro. que depois não há volta a dar, não é? O que é importante as pessoas pensarem que nem a vida nem tudo é dinheiro, não é isso o mais importante. É importante, Claro. também ajuda, obviamente, Claro. mas a saúde e a qualidade de vida no futuro é fundamental. Outra coisa que eu também gostava de aprofundar aqui, por exemplo, em relação aos desportistas. Eu vejo muitos desportistas às vezes a treinar intensamente à noite. Isto afeta o sono de certeza Claro, absoluta, porque eles claro. dizem, mas eu depois fico arrumado e durmo que nem uma pedra. Pois, Só que o sono não deve ser bem, não é? O exercício físico é excelente, ok? Mesmo para o sono. Mas não o exercício físico realizado, sobretudo assim, intenso, exercício físico intenso, nas horas que precedem o momento em que a pessoa deve dormir, realmente não favorece mesmo nos o sono. ginásios e tudo, Sim, há sim, muitos prejudica horários o que sono. são às 10 da 8h30, noite, 9h30, 10, sim, não, que é isso não é tardíssimo, não é? interessante, sim, é Ai, mas tardíssimo. se não for nestas horas não faço desporto. Mas também vai afetar outra coisa importantíssima, mais vale às vezes acordar muito mais cedo, não é? Claro. Porque há pessoas que acordam às 5 e tal da manhã, claro, 6 horas, fazem aquela horinha do desporto e depois vão trabalhar. Exatamente. Não é? Rende muito mais. Sim. Não é? Ou Termos algumas físicos e tudo. pessoas não terão essa possibilidade, mas há pessoas que conseguiriam à hora do almoço, mas simplesmente criam-se certos hábitos e... não é? Por acaso, o ano passado, eu, por causa do meu horário, utilizei muito a hora de almoço para fazer alguns treinos e realmente foi benéfico, porque dessa forma consegui fazer. Mas realmente é uma coisa, a pessoa tem que ser persistente também, não é? Sabe que eu há muitos anos estive um tempo num hospital na Holanda e achava interessantíssimo que eles são
muito rigorosos, então só não tenho bem a certeza se o almoço era de meio-dia a 1 ou se da 1 às 2, não me lembro muito bem disto, mas eventualmente seria meio-dia a 1. E eu vi um médico do serviço, ao meio-dia 00 tirava a bata e dali a uns minutos aparecia com o seu fato de ciclismo. Os holandeses andam sempre de bicicleta, mas aquele, além disso, levava uma bicicleta de velocidade para o hospital, então saía à hora do almoço, todo equipado, saía pelos corredores, achava muito interessante, e ia andar de bicicleta. O almoço era uma sanduíche, não sentem esta necessidade de sentar para comer de garfo e faca. Voltava dos e à 1:00 a bata estava posta. Portanto, era mas uma isso coisa é verdade. interessante. Tem um bocadinho a ver com as prioridades, não é? Se uma pessoa põe como prioridade treinar, não põe como prioridade estar sentado no restaurante à espera do prato. Exatamente. Pronto, agora é claro que não estou a dizer que todas as pessoas têm que ser iguais, mas é uma história para demonstrar que mas tem que haver um esforço, fazemos, exatamente, não é? nós fazemos dentro de certa medida o que queremos fazer. Dentro de certa medida, claro, há sempre condicionantes, mas se não queremos, não vamos fazer seguramente. Se queremos, arranjamos tudo caminho. aquilo que nós queremos conseguimos fazer, mas temos que querer fazer, é verdade. Claro. E a motivação é fundamental e a gestão do tempo nós é que a fazemos, não é? Claro. E ainda há mais, as pessoas às vezes não têm possibilidade de ir ao ginásio porque não têm tempo, ou tenho os meus filhos, não consigo ir mais cedo ou mais tarde. Podem sempre fazer em casa também, porque já há imensos vídeos na internet. Também, e há uma outra coisa, dá para fazer tudo. Não sei, bom, eu tenho filhos, não é? Quando eram pequenos, houve uma altura, como toda a gente, eu vinha do hospital e dizia de brincadeira, saio do hospital e entro de motorista. Pronto, porque era preciso levar as crianças aqui, muito bem. Então, o que eu decidi rapidamente foi, em vez de ir, por exemplo, quando eles vão nadar, ficar na bancada da piscina, aborrecida, 50 minutos, ou então encantada pelo desempenho das minhas crianças, pois o que fazia era nadar na pista ao lado. Exatamente, que é Pronto, outra então tratava das crianças e levava-as ao desporto, mas fazia desporto no mesmo momento. Portanto, é uma alternativa que rentabilizar o tempo. Rentabilizar o que é tempo. possível, se a pessoa não faz o mesmo que o filho, pode ser engraçado praticar o mesmo desporto, não tem que estar ali na classe do menino a perturbá-lo, mas pode ser interessante. Mas se a pessoa não gosta, se eventualmente consegue um local relativamente próximo onde possa fazer alguma coisa, depois pode aproveitar o tempo. Sim, ou inclusive fazer uma caminhada, vai já preparada, equipada e mete as crianças ali a fazer o seu desporto e vai fazer uma caminhada, não é? Portanto, tudo é possível, é preciso gerir o tempo. Então, pronto, se quiser, agora dando assim uma ou duas dicas rápidas, nesta questão do sono, alguém que esteja com problemas de sono já há algum tempo, que dica, assim, uma ou duas dicas rápidas que possa, pronto, para além de ir a um especialista de sono, obviamente, o que é que a pessoa poderá, assim, fazer à primeira logo? Bem, antes disso há aqui duas outras coisas que eu gostava mesmo de dizer. Bom... os sintomas, as pessoas às vezes não relacionam ou não, provavelmente não relacionam certos sintomas com o sono. Então vamos fazer um apanhado dos sintomas mais frequentes que devem servir de alerta, ok? Pronto, então, comecemos pela parte respiratória. Ressonar. Ressonar não é normal. É sempre tomado como uma coisa muito engraçada por quem está a ver. Até estraga casamentos às vezes. Estraga casamentos, portanto, em relação ao parceiro de cama, perde a graça muito rapidamente. Pois a pessoa não dorme. Obviamente. Pronto, portanto, ressonar é doença e acompanha-se, numa grande maioria dos casos, de apneias. Isto é, paragens da respiração enquanto durante o sono, o que é perigoso. Genericamente dito é assim. As pessoas que têm este tipo de coisas pensam às vezes assim, mas se eu tivesse apneia ia ter muito sono durante o dia porque tenho um vizinho que tinha muita sonolência. Pronto, é um facto
que quer a apneia do sono, quer outras doenças que fragmentam o sono, levam a sonolência durante o dia. No entanto, há casos graves da apneia e de outras doenças deste género nas quais os doentes não sentem nada. Percebe? Pode haver síndromes da apneia do sono graves, com um índice muito elevado de apneias, em que o próprio doente não nota que dorme mal, nega ter sonolência durante o dia, quer dizer, não sente, parece que está perfeitamente normal, e depois tem apneias. Quem dorme ao lado é que normalmente traz o paciente à consulta, porque diz, não, ressona imenso que eu não consigo dormir e para de respirar, quer dizer, tenho que o abanar. Isto é muito frequente. Portanto, isto para dizer o quê? Não é preciso ter sintomas muito exuberantes para se suspeitar que tem um problema de sono. Se ressona e, por exemplo, tem um bocadinho de hipertensão, o melhor é ver o que é que se passa, porque mais provavelmente passa-se alguma coisa séria. Se não consegue estar parado, sentado numa cadeira assim como a Ana está há meia hora e tem que começar a mexer as pernas e fica, sente as pernas esquisitas, às vezes é melhor ver o que é que se passa, ok? Pronto, por outro lado, portanto, eu falei de doenças que levam a hipersonolência, isto é, ter demasiada sonolência durante o dia quando não é esperado, não é? É claro que a sonolência, já agora é uma outra coisa que os doentes costumam dizer, eu só tenho sono se estiver sentado. Claro, porque adormecer a andar também vá. Não podemos estar à espera disso, não é? Portanto, normalmente as pessoas que têm hipersonolência só o sentem quando estão parados. Portanto, eu normalmente pergunto aos meus doentes, olha, se estiver assim, sentado, quietinho, sem fazer nada, fica sonolento. Aí sim. Claro, mas é exatamente esse o sintoma, portanto só casos muito graves ou extremos é que as pessoas realmente se sentem sonolentas a andar, não é? Portanto, é preciso ter assim um bocadinho noção do avançar das coisas e, portanto, a pessoa não fica, na primeira vez que tem uma apneia, não fica imediatamente extremamente sonolenta, portanto, não é assim, não é direto. Tempo. Exatamente. Pronto. Depois, do outro lado, temos as pessoas que têm insónia. Isto é, que querem dormir e não conseguem dormir. Pronto, estas pessoas normalmente durante o dia sentem-se muito cansadas, mas não é habitual terem sonolência. Isto é, sentem-se cansadas, sentem a cabeça cansada, uma falta de energia, tudo isso, mas habitualmente não têm sonolência. Pronto. Quer uma situação, quer a outra, são doença e tratam-se. E não é tão difícil assim. E mesmo a questão sexual também é afetada com essa questão do sono, não é? Podemos explorar este assunto. Sim, é bastante. Porque às vezes as pessoas não percebem. Não, há muitas confusões de pensamento, não é? Começam a perder algum interesse também no parceiro, e depois o parceiro também depois pensa que tem a ver com outras situações, depois há aqui um ciclo vicioso e no fundo tem a ver com noites mal dormidas ou que a pessoa já não dá importância porque já é retirado no tempo, não é? Claro, e às vezes pensam que é da idade, os homens pensam que é da próstata e frequentemente melhoram imenso quando se descobre que tem apneia do sono e trata e depois eis que o problema se resolve e afinal não haveria nenhuma outra doença física. E mesmo nas mulheres também, não é? Portanto, pode haver uma grande inibição, mesmo a nível sexual, que não tem a ver com mais nada a não ser com este ponto. A não ser com a fadiga e com a privação de sono. Sim, a privação de sono. Naturalmente. E depois também, pronto, já falámos há pouco da questão alimentar. As pessoas também costumam comer mais coisas que não interessam quando têm menos horas de sono, porque há um descontrole, não é? Há um descontrole nas hormonas que regulam o apetite, digamos, entre outras, mas sobretudo aqui nestas, e o que acontece é que um sono fragmentado ou um sono insuficiente levam a uma exacerbação da fome durante o dia e, para além disso, as pessoas têm tendência ou sentem um especial apetite por comida muito calórica, doces e, portanto... Que são as comidas aditivas que acabam por causar aquela sensação de saciedade, não é? Agora estou mais feliz, mas depois dura pouco tempo, não é? Claro. Essa felicidade. Então tem que comer mais coisas, não interessam. Claro. Portanto, o melhor é ir resolver o problema de sono. Está tudo no sono. Quase tudo. Mas já é um ponto muito importante. Claro. Não sei se quer falar sobre mais algum ponto específico que considere importante em relação a esta questão do sono.
e no dia a dia das pessoas, já para não falar, portanto, a questão da criatividade, inclusive, também, que é diminui drasticamente. O que acontece não é? é que uma pessoa que não dorme bem, ou que dormindo bem dorme menos do que o necessário, vai ter consequências para a sua saúde física. Portanto, terá um muito maior risco de vir a ter doenças como doenças cardiovasculares. Portanto, cardiovasculares são coração e vasos. As mais conhecidas, não é? Assim, as mais famosas são a doença coronária, que é o que leva aos infartos do miocárdio, por exemplo, como todos sabem, é uma entidade potencialmente fatal. Os acidentes vasculares cerebrais, ok? Pronto. Parece haver, ou existem suspeitas científicas recentes de uma potencial associação entre a apneia do sono não tratada e doença de Alzheimer. Exato, okay? Eu li sobre isso. Pronto. Eu tinha visto um artigo sobre isso. Sim. E falava-se precisamente disso, que estavam a fazer essa associação, que a falta de sono derivava Pois as pessoas notam, mesmo mesmo as que não têm, obviamente, Alzheimer, mas as pessoas com problemas de sono, normalmente a determinada altura começam a notar uma falta de memória e uma falta de rendimento no trabalho ou nos estudos, conforme o que façam, não é? A falta de rendimento é uma queixa muito frequente. Algumas pessoas vão associando à idade, mas a idade não é assim uma coisa tão nefasta. O problema é que nós avançamos na idade, mas vamos adquirindo alguns problemas de saúde, como por exemplo estes do sono. É? Exatamente, e portanto há pessoas com 80 anos que fazem maratonas, há pessoas com 60 que não tendo nenhuma, mas é verdade, sem nenhuma doença grave, estão mesmo envelhecidas, não conseguem caminhar 1 quilómetro. Portanto, depende às vezes muito dos hábitos, não é? Pronto. Portanto, diminuição das capacidades intelectuais, da produtividade no trabalho, são consequências frequentes. Envelhecimento precoce, não dorme o suficiente, obviamente que sim. A obesidade e logo com ela as outras doenças metabólicas como a diabetes estão também relacionadas com estes problemas de sono. As doenças psiquiátricas, portanto, já estamos num outro espectro, isto é não muito vasto. Temos, exatamente, os aspectos físicos, o rendimento mental e nos físicos está o rendimento sexual, digamos, não é? Mas o rendimento mental e depois as perturbações psiquiátricas que também têm associação, naturalmente. E pronto, não sei se nos falta acho alguma que coisa, não já é? falámos em imensas coisas, acho que já deu para ter uma ideia, para irem pesquisar também, não fiquem só por esta conversa, vão pegar em algumas coisas que foram aqui ditas e investiguem, porque é importante e vão notar muitas diferenças na vossa saúde. Acho que realmente a ajuda de um especialista ainda é melhor, não é? Mas se não quiserem já um especialista e começarem a tentar algumas coisas diferentes, como por exemplo esta questão também que já há imensos estudos sobre isto, dormir com dispositivos no quarto, ficar a adormecer com a televisão ligada, são tudo coisas que é péssimo para o sono, interfere imenso, não é? Os telemóveis podem ser carregados fora do quarto, não precisam estar comprando um despertador daqueles de antigamente. Olha, não vou dizer marcas, mas há muitas lojas a vender despertadorzinhos assim a pilha, não é? Que é uma coisa que ajuda. Não convém ter despertadores com dígitos eletrónicos, LEDs, sim. Não é? Porque aquela luminosidade prejudica. Convém que o quarto esteja escuro, convém que tenha uma temperatura confortável. Exato. Por exemplo, não é interessante no inverno ter os quartos demasiado aquecidos, no inverno ou no verão. Portanto, sim. demasiado calor no quarto tende a dar um sono de pior qualidade. Para além de que também seca as vias aéreas e não é interessante. Portanto, uma temperatura confortável, uma cama confortável. O quarto serve para duas coisas, que é dormir e sexo, não deve servir. É verdade, é. Faz parte das regras de higiene do sono, porque assim que transformamos o quarto de dormir no escritório ou isso já. Ou sala de cinema, perdemos aquela associação psicológica entre o quarto, que é o descanso. Exatamente, o descanso, o repouso, dormir. E, portanto, o nosso cérebro funciona assim, isso não também é? são as regras do Feng Shui, não é? O quarto isso, é para dormir, tem que ser um exatamente. sítio de grande calma, as cores também mais amenas, para induzir precisamente ao sono, não é? Portanto, estas coisas são importantes. Um bom colchão também é importante. Claro, um bom colchão é importante, sim. Faz depois, diferença. sei lá, nas horas antes de dormir, portanto, aquilo
que convencionalmente se chamava de serão, é interessante ter as luzes mais baixas, portanto, mais suaves, não estar envolvido em atividades que sejam estimulantes para o cérebro, portanto é péssimo trabalhar à noite no computador. Agora que falou nisso, das luzes, sim. Uma coisa interessante também, isto é uma coisa também muito generalizada entre muitas mães, é deixar a luz acesa para a criança que tem meio de escuro. Isto não pode ser, não deve ser instituído logo de início, porque a criança depois habitua-se e isto provoca privação de sono na criança, não é? Por isso é que eles depois têm mais birras, andam mais irritados e tem muito a ver com isto. Portanto, é importante criar logo aquele ambiente, mesmo que seja uma luzinha de presença mínima, mas é só durante aquele momento, já que se a criança tiver que ter mesmo ali uma luz, não um candeeiro já é demasiado, não é? Tem que ser uma coisa mínima. Porque vê-se muito estas coisas, as mães a deixam luz, ou os filhos pedem, quero uma luz, tenho medo. Em relação ao sono das crianças, na verdade a educação deveria começar antes do parto. Exato. Não, é verdade. Ou pelo menos imediatamente a seguir. E dormir com a criança, inclusive na cama dos pais, que a criança não dorme bem como se estivesse na sua cama, não é? Sim, dormir melhor na sua cama do que no meio dos pais. Considera-se que é bastante prejudicial um recém-nascido dormir com os pais e um bebê já não recém-nascido. Não é interessante para o sono das crianças, vai criar uma insónia de associação e depois vêm todos os problemas, não é? Mas os pais não associam isso, acham que a criança ou está com uma cólica ou qualquer coisa e muitas vezes tem a ver com essa questão do sono, porque a criança não dorme e precisa mesmo dormir, então quanto mais os bebés, não é? Sim. E depois, se a criança chora de noite e os pais se habituam a tirar a criança da cama e fazer, pronto, o que vão criar é um estímulo para a criança volta a acordar e se não se repete aquela ação a que está habituada, como por exemplo andarem com a criança pela casa, a embalar, a criança vai sempre chorar. Há uma velha, eu conheço uma senhora que foi maternity nurse, não existe, que eu saiba, não existe em Portugal a profissão, mas então são umas pessoas que são treinadas e fazem um curso para induzir ritmos nos recém-nascidos. Então, caracteristicamente, a maternity nurse vai viver para a casa dos pais. É claro que normalmente são famílias com poder económico, isto acontece muito nos Estados Unidos, nos países, sei lá, Reino Unido, países mais para o norte da Europa. A maternity nurse vai então viver para a casa da família e a sua função é tomar conta do bebê, sobretudo no aspecto de atribuir ritmos. Exato. Então, quando a maternity nurse sai, pode ser um mês depois, ou se a família realmente gosta muito, pode durar mais meses. Pode durar mais meses, pode até ir até um ano, mas caracteristicamente é 1 mês e meio a 3 meses. Quando a maternity nurse sai, a criança está a dormir toda a noite, um investimento que vale a pena. Pais, não percam a esperança. Existem muitas alternativas. Mas isto da maternity nurse era para dizer, não estamos a recomendar que todos vão encontrar uma maternity nurse ou até porque as próprias poder mães económico para isto. Mas isto quer dizer, é possível que as crianças muito pequenas durmam bem. O que é preciso é entender como é que se pode fazer, entender o processo antes da criança nascer é melhor, mãe, não é? Exatamente, haver uma aprendizagem sobre o assunto, não desesperar quando a criança começa a chorar, não é? Nos primeiros dias, sobretudo se for um primeiro filho, é compreensível que os pais se sintam inseguros e que não saibam pronto, mas é preciso manter a calma, ponderar e sobretudo não dar maus hábitos. Exatamente. E naturalmente a criança vai assumindo ritmos, porque eu ouço muitas vezes estas histórias e quase me causa ansiedade imaginar a vida daquelas famílias que passam, estamos a rir, mas isto não, é eu sei, mesmo porque eu sério, conheço muitas pessoas assim 2, 3 anos ninguém dorme bem, sem dormirem, e depois aquilo cria imensas repercussões na própria relação familiar e porque às vezes existem outros filhos também. Exatamente. E depois começa a haver ali carências em vários campos, não é? Familiares, tudo por causa destas situações que são muitas vezes causadas
pelo desconhecimento e esta falta de aprendizagem por parte dos pais. Não temos de tirar nenhum curso para ser pais, não é isso que está em questão, mas é preciso, se calhar, investigar um pouco mais sobre estas questões técnicas e que são fisiológicas, é conhecer o nosso corpo, no fundo. Então, agora, para encerrarmos aqui o nosso belo momento, que foi uma bela conversa, abordámos vários assuntos muito interessantes, por acaso, mesmo a sério, e penso que também ajude em muitas pessoas que estejam a ver este nosso momento, que tenham esclarecido já muitas dúvidas. Mas então, o que é que, assim, uma dica muito rápida, uma pessoa que sofre de insónia ou está com estes problemas de apneias ou ressonar, o que é que aconselha? Bem, então, se temos um problema de sono, em primeiro lugar, claro, naturalmente, falamos com o nosso médico assistente. Mas se a pessoa quiser aprofundar mais? Se quiser aprofundar mais, o conselho naturalmente mais óbvio é que procure um especialista em medicina do sono. Pronto. A medicina do sono existe como especialidade em alguns países, existe como subespecialidade de outras em vários outros países, sendo que as especialidades de onde saem depois os especialistas em medicina do sono são mais frequentemente a pneumologia, por via da apneia do sono, uma vez que os pneumologistas tratam a apneia do sono. Então, se a pessoa não encontrar um especialista diretamente do sono, vai a um pneumologista? Se o problema é, por exemplo, ressonar, vai a um pneumologista. Pode ir a um pneumologista. Insónia. Estará bem. Agora, a outra especialidade de onde saem muitos especialistas em medicina do sono é a neurologia. Ok. Portanto, procura um neurologista. Um neurologista, se tem, sei lá, cefaleias, sonolência exagerada durante o dia e não repara que ressone, eventualmente um neurologista. Se tem insónia, bom, as insónias na cabeça até de muitos médicos estão relacionadas sempre com patologia psiquiátrica. Não é bem assim. É claro que se a pessoa tem claramente sintomas psiquiátricos, depressivos, de ansiedade ou outros mais graves, pois a psiquiatria é a especialidade para tratar esses problemas. Mas o sono é uma coisa diferente, independentemente de haver sobreposição entre os quadros. Portanto, em relação à insónia já não é tão simples, porque na verdade classicamente pensa-se que a insónia se trata com comprimidos. Bom, é verdade que existem alguns fármacos com alguma eficiência. A questão é que a eficácia dos fármacos é limitada na insónia. Isto é, funciona durante um tempo e depois já não é suficiente. Ou tem que aumentar as doses, ou tem que adicionar outro fármaco e a pessoa, na verdade, continua sempre com perturbação de insónia e por vezes vai acumulando medicamentos uns sobre os outros e já tomam vários medicamentos e continuam a não dormir. Isto acontece. Então, o interessante seria encontrar alguém que trate insónia não só usando fármacos, mas também terapia cognitivo-comportamental, que é verdadeiramente a mais eficaz forma de tratamento da insónia a médio e longo prazo. Pronto. Agora, a verdade é que não há muitos profissionais em Portugal com diferenciação nesta área, são realmente muito poucos. Mas é possível, uma pessoa faz uma pesquisa na net, mete medicina do sono eventualmente, e encontra... Sim, há algumas pessoas a trabalhar em insónia, um ou outro psicólogo, com certeza. Eu trabalho em insónia porque a minha área de Master é a medicina comportamental do sono e, portanto, uma das áreas que me dedico é a insónia. Claro que, como sou pneumologista, também me dedico à apneia do sono e uma vez que tenho a especialidade, eu tenho o título europeu de somnologist, assim foi o título que deram e é como outra forma de dizer especialista em medicina do sono e tenho e há vários médicos em Portugal que têm esta especialidade. Não sei exatamente quantos somos neste momento, mas provavelmente alguma coisa, provavelmente um pouco mais do que 20, mas não estou muito segura porque já há algum tempo que não verifico isso. E eu pessoalmente tenho também a certificação mundial como especialista em medicina do sono, que é conferida mediante um exame pela Associação Mundial de Médicos do Sono, chama-se World Sleep Society. Sim.
Pronto, portanto, genericamente, se a pessoa tem um problema de sono com que está preocupada ou que lhe parece grave, o ideal seria procurar um especialista em medicina do sono. Na sua ausência, por uma vez que somos tão poucos, se a pessoa tem dificuldade, pois é claro que há as especialidades que têm alguma ligação e que naturalmente poderão resolver uma boa parte dos problemas. Claro, e um estudante, uma pessoa que esteja em medicina, recomendaria estudar esta área, uma vez que existem tão poucos profissionais nesta área? Belíssima, belíssima. E tem olha, sabe, eu disse há bocado que trabalhei em cuidados intensivos, não é? Eu adorava os cuidados intensivos, porque é aquela... trabalha no limite, não é? Os doentes, quando entram nos cuidados intensivos, é porque têm situações clínicas gravíssimas. Portanto, é trabalhar no limite, assim, entre a vida e a morte. E é realmente muito, muito estimulante. É muito, muito estimulante. Depois, trabalhei em cancro do pulmão. É uma coisa muito diferente. O cancro do pulmão é uma doença grave e com um prognóstico muito, muito mau. Isto é, uma grande percentagem dos pacientes com cancro do pulmão realmente têm uma esperança de vida muito curta, porque poucos tratamentos são eficazes ou eficazes a longo prazo e não existe realmente uma cura para a doença, a não ser nos casos que são detectados muito precocemente e em que a cirurgia consegue realmente remover todo o tumor. Mas aí também era muito, muito estimulante o ser capaz de lidar com toda esta situação difícil da pessoa, a família, a doença grave, tudo isto. Muito interessante, mas quando cheguei ao sono tenho que dizer que... Foi ainda mais. Sim, eu comecei a pensar na medicina do sono, curiosamente, um dia que eu já pelos meus 40, que decidi trabalhar algum tempo no INEM, porque me faltava essa experiência da emergência. Eu gosto muito de medicina, já se deve ter reparado. Então faltava-me a emergência na rua e trabalhei algum tempo na VMER de Lisboa. E quando trabalhei na VMER de Lisboa, eu já tinha saído dos intensivos mais ou menos há, não sei se 20 anos ou menos, pronto. E, portanto, havia ali uma decalagem entre o que eu conhecia de doentes muito graves nos intensivos e o que se passou depois quando vim fazer emergência. E um dia em Lisboa, já não me lembro em que rua, somos chamados, a VMER chamava, e tinha um rapaz com 32 anos, em paragem cardiorrespiratória, recuperou-se, conseguiu-se reanimar e depois percebemos que se tratava de um evento coronário agudo, levámos para o Hospital de Santa Marta, tudo correu muito bem, mas depois de tudo aquilo eu pensei, o rapaz teve um infarto, as pessoas chamam rapaz, vá, 32 anos, não é? Sim, é um jovem. Exatamente, e eu lembro-me de ter pensado, mas o que é que se passa? Quando eu estava nos intensivos, isto era uma doença de velhos, grosso modo, não é? Grosso modo. E comecei um pouco depois disso a pensar um bocado nas coisas e a olhar à minha volta e comecei a perceber que realmente alguma coisa se estava a passar de errado, não é? Desta epidemia da obesidade, de certos hábitos de vida que realmente estão a prejudicar muito a saúde das pessoas. E depois vê-se este fenómeno, que é doenças que apareciam muito mais tarde, aparecem agora em idades relativamente precoces. E por essa altura eu passei um pouco na medicina desportiva, também foi interessante aprender a fisiologia do exercício e o extremo impacto que o exercício tem na saúde em geral, e depois quando cheguei ao sono acabei por fazer a integração de tudo isto, isto é, toda a medicina é muito interessante, mas a melhor medicina é a prevenção. Sempre. Exatamente. Espero que tenham gostado deste momento. Obrigada, Eulália. Foi muito, muito bom. Tive muito gosto. E agora, a nossa dica de hoje, vamos aproveitar que a Eulália é vegetariana já há imensos anos e então, em vez de ser eu a dar a dica, hoje a Eulália é que vai dar a dica e vamos fazer seitã. Vamos ver esta dica. Até já. Bem, então vamos lá fazer a nossa dica de hoje, que é fazer seitã. O seitã é uma alternativa à carne para quem é vegetariano, mas não no sentido
nutritivo, ou seja, não tem ferro, mas é uma coisa muito proteica, não é? Sim. Por exemplo, pode-se cozinhar da mesma maneira que se faz a carne, pode-se fazer bifes, espetadas, a textura, a consistência é muito semelhante e, portanto, é muito prático por isso. Tem que ter atenção, se vocês cozinham com margarinas e óleos, essas coisas não são muito saudáveis, o seitan absorve imensas gorduras e, portanto, provavelmente quem tem problemas com gorduras, doenças hepáticas, etc., não deve consumir tanto seitan assim. Bem, vamos ver então. Mas a verdade é que o problema não está no seitan. Não, está na gordura. Exatamente, era isso que eu estava a dizer. É isso. Se as pessoas utilizam muitas margarinas ou o óleo para cozinhar, o seitan realmente aquilo é um bocado como esponja, não é? E absorve imenso essas gorduras. Por isso é que eu estou a dizer, não devem então consumir assim tanto. Agora, se não utilizarem essas gorduras, é uma grande alternativa, em complemento sempre com outros alimentos, obviamente. Claro. Então o que é preciso para fazer o nosso seitan, Laura? Então, só mais uma dica. Diga. É claro, como falávamos há bocado, ninguém vai alimentar-se exclusivamente de seitan. Portanto, é uma excelente proteína, mas como em tudo na alimentação, devemos diversificar. Portanto, uns dias comemos seitan, isto estou a falar como vegetariana, uns dias comemos tofu, outros dias grão de bico e outros lentilhas, e assim vamos diversificando a origem das nossas proteínas e com isso adicionando outros elementos nutritivos. Portanto, o segredo da boa alimentação, sobretudo da vegetariana, é a diversidade. Todas as cores, durante uma semana, todas as cores e tudo o que conhecemos, e assim estamos sempre saudáveis e, na verdade, as análises estão sempre ótimas. E já agora uma coisa. Sim. Se for celíaco, isto não é para si. Pois, exatamente, porque é glúten. Bom, então vamos ver. Diga-me só, quais são os ingredientes que precisa para fazer então o seitan? Muito simples. Esta é a minha receita, mas derivada realmente de uma receita que existe nos livros desses robôs de cozinha, trazem-se umas coisas. Sim, mas então eu adicionei os meus toques Isto é o pessoais. quê? Portanto, fundamentalmente para fazer o seitan precisamos de glúten, de trigo. Não, isso já são os meus add-ons. Glúten de trigo, água, uma gordura, que naturalmente usamos azeite aqui por casa, e depois habitualmente o seitan é temperado logo no ato em que é fabricado com molho de soja. Não usamos sal, o molho de soja Mas vai usar molho tamari. Mas é soja, de qualquer forma. Mas é a variante... Se pomos tamari, este é muito mais concentrado do que o shoyu, então ponho uma quantidade menor, ok? O shoyu é um pouco mais diluído, é diferente. Eu, pessoalmente, tempero o seitan habitualmente com alho, e uso alho em pó, porquê? Porque eu gosto de ter um seitan com uma consistência uniforme, por isso aqui eu não ponho alho picado. É das poucas exceções que faço a esta regra, em vez de usar o alho picado. Isto é uma boa dica. Pronto, depois, esta também é a ideia minha, porque não é preciso usar para a confecção do seitan tradicional, mas eu ponho sempre gengibre, dadas as excelentes propriedades anti-inflamatório do gengibre. Então adiciono sempre gengibre e muito frequentemente adiciono alecrim. Este alecrim nós fizemos cá em casa. Portanto, temos alecrim no jardim e de quando em vez eu ponho a secar alecrim, depois separam-se as folhinhas, trituro no robô e tenho um alecrim delicioso, seco, que para isto é muito bom. E o alecrim também é anti-inflamatório, excelente. As folhinhas de alecrim aqui eram uma amassada, não é? Depois se ficassem no meio do seitan. Bom, então nós começamos E diga uma coisa, Sim. quem não tem estes robôs pode fazer isto com varinha mágica, um tacho, processador de alimentos, qualquer coisa. Portanto, eu vou dizer como faço aqui, mas naturalmente a receita pode sempre ser adaptada para métodos mais tradicionais. Pronto, então vamos aqui pôr primeiro o nosso azeite e então vamos pôr 50 gramas de azeite. Momento de suspense em que estamos a pôr o azeite, convém ser um azeite de boa qualidade, extra virgem extra, são os melhores. Exatamente, azeite. Agora vamos pôr os nossos temperos, mais ou menos 2 colherzinhas de café a olho.
2 colheres de café. 2 colheres de café ou Alho. alho também, 2 de chá. Sim, por aí. 2 de chá. 2 de chá. Um pouco de alecrim, Uma para quem pitada. gosta. QB, quem não quiser pôr alecrim, não põe alecrim, que não vai alterar muito o seitã. Claro que Portanto, não. Aliás, tradicionalmente nem leva alecrim. Exato. Já são aditivos que juntei para criar um seitã assim muito especial. Característico. Uma outra coisa que se pode usar em vez do alecrim é o louro em pó, que ok. nós aqui em casa também o fabricamos nós, não compramos em pacotinho. o ideal é Portanto, mesmo você ter as suas próprias especiarias, cultivá-las e depois triturar em casa para manter as propriedades todas. Tal E e sabe de qual. onde é que vem? Tal e qual. Agora vamos adicionar 50 gramas de molho de soja. Ou o tamari. Pois, Eu gosto muito mais do tamari do que o soja. pronto. Aqui eu pus um pouco menos por ser tamari, e ainda bem que me lembrou a meio. E pronto, agora Isto é o equivalente a quê? O que adicionou de molho tamari, vamos dizer que vamos dizer aí umas meia 3 chave? colheres de Não. sopa. 3 colheres de sopa de molho tamari ao molho de soja. Sim. Pronto, e agora vamos então, se isto fosse num tacho, o que fazíamos era aquecer, até cheirar, até ter o cheiro do alho, por exemplo, começa a libertar-se. Portanto, a ideia é transportar os aromas de todas estas especiarias para o azeite, para depois se integrar bem em todo o seitã. Pronto, então, se usar um robô deste género, vamos pôr 2 minutos, 100 graus, e a velocidade disto é baixinha, portanto é só para conseguirmos fazer uma pequena mistura e pronto. Ao fim dos 2 minutos vai ver como vamos ter aqui um cheiro. E depois vai adicionar então. Depois adicionaremos a água primeiro, o glúten, e depois é uma questão de misturar. E isto aqui tudo depois muito bem. vai ficar uma Fica massa. uma massa que depois se coloca se coze em banho-maria. Vai ser Portanto, cozido. Vai ser cozido. Ok. Então o que eu faço é pôr um fundinho, um pouquinho de água num tacho, uso este dispositivo e a água não chega cá acima, portanto Como se fosse cozer a vapor, no fundo. é cozer a vapor, na verdade, ok? Eu estava? disse em banho-maria, pois estava não. completamente distraída, é cozer a vapor. Sim. Depois pomos aquela massa aqui, tapamos e o que fazemos é pôr ao lume Quanto tempo? Portanto, o total são 40 minutos. O que eu faço é aos 20 minutos virar. E é em o lume seitã. médio. Em lume médio Eu só ponho elevado até ferver e fico ali a vigiar que comecei a ouvir o som da água a ferver, e aí ponho mesmo no mínimo. no mínimo. Ok, durante 40 minutos. Não, 20 minutos. 20 minutos. O que eu faço é usar um relógio de cozinha para não me distrair, e assim vou fazendo outras coisas. Quando o relógio toca, então, Mais 20 minutos. Então viro, sabe? O que Vira se faz a massa. tem que usar luvas, Mas já pois cheira. tudo isto vai estar quente, exatamente. O que faço é com uma espátula, porque o seitã adere, é uma espécie de cola, então descolar um pouco e com este tipo de movimento descolar sem estragar. Então, percebe a ideia? Sim. É ir descolando sem estragar o seitã, e quando se sente que está quase descolado de um lado, vira e faz os mesmos movimentos do outro. Pronto, e finalmente quando percebemos que está completamente descolado, então o que faço é pôr a própria tampa, virar, e aqui é preciso ter cuidado, normalmente eu faço isto sobre a tábua da cozinha, para se tiver algum pequeno acidente não estragar tudo, tirar então esta parte com cuidado e depois, fazendo este movimento, deixá-lo cair no sentido oposto. Fica ao contrário. E fica ao contrário. Pronto, como é uma massa mole, se não se tem muito cuidado, isso parte, realmente estragamos o aspecto ao seitã. Não o sabor, mas o aspecto seguramente. E depois coze mais 20 minutos e pronto. Depois deve ficar a arrefecer no local, portanto não se mexe até estar frio. E quando estiver frio, então já sai o seitã. Eu tenho posso mostrar o aspecto com que fica. Pronto, então já cheira, venham cheirar.
espetáculo. Cheira tão bem. Muito bom, cheira Muito mesmo bem. Agora pomos Ensinamos a água, água, Quanto? 500, portanto é meio litro. Vá. meio litro de água. 500 gramas é meio litro na água, não em todas as substâncias, mas em relação à água assim é. Ok. E agora bem. adicionamos o glúten. E agora 250 de glúten. Ok, então vamos lá. 250 de glúten de trigo integral. Portanto, se estiverem numa panela, agora é o momento em que pegavam na varinha mágica e Exatamente. Tal ou e então qual. misturam com o colher de pau, também é Pronto. possível. Assim Depende está. da vontade de cada um. Muito E bem. agora? E agora? Eu faço sempre um pouco diferente, deveriam ser 5 segundos, velocidade 5, mas eu vou pôr 7 segundos, velocidade 5. Na máquina é tudo mais rápido. É segundos. À mão é que não. Mas também não é um processo muito prolongado, não é? Pois. Não é de forma nenhuma. Bem, já está. Então, a coisa é, aproveitamos tudo, não é? Portanto, vamos tirar o que cá ficou em cima. Vamos tirar tudo isto. Ok? Aqui temos, eu ajeito assim todo. Olhem para esta beleza. Isto vai se transformar num seitã. Pronto. E agora, então, fazemos cair para aqui. Vamos ver? Pronto, temos isto aqui, esta pasta aqui como foi explicado há pouco. E agora isto vai cozinhar 20 minutos em lume baixo, brando, brando. sim. Depois, quando passar 20 minutos, viramos isto ao contrário, como se fosse a mudar a panqueca, não é? A mudar a panqueca ao contrário. E começamos mais 20 minutos para o outro lado. Pronto. Depois deixamos arrefecer e vamos mostrar Vamos um já mostrar feito. um já feito. Muito bem. E aqui está o nosso belo seitã. Olha. Já depois de feito, não é? Isto- Sim, então este já está frio, isto é só metade daquela dose, já tirei uma metade e assei porque no é um outro dia. círculozinho, não é? É um círculo, portanto veem a consistência, já não é mole, ok? Então imaginem que queremos fazer bifes, pois vamos, ok? E aqui temos nós Podem fazer bifinhos ao belíssimos champignon. bifes de seitã. Exatamente, podem grelhar, podem fazer espetadas, podem cortar em cubos, agora Pode-se depende da cortar em imaginação. cubos, sei lá, guisar, Exatamente. estufar, como possível quiserem. fazer tudo o que se faz com carne normal. Pronto, nós aqui em casa fazemos, quando temos pressa, fazemos estes bifes e fritamos, mas sempre com muito pouco azeite, não adicionamos quantidades de gordura grandes, portanto sempre com azeite, muito pouco azeite. E agora aqui sim é que a fazer, imagina se quisesse fazer uns bifes com sabor tradicional português, pois fazia então o alho inteiro, desta vez alho verdadeiro, esmagado, mais umas folhas de tomilho, alguma coisa no azeite, Pode deixar de ganhar o tempero e depois fazer umas horas Pode, depois. mas verdadeiramente não é preciso. Estamos a falar assim de que Ok. chegamos a casa, temos fome e não há nada Podemos fazer feito, logo. e isto faz em 5 minutos, tem o assunto. E é bem mais saudável e barato do que Sim, a carne. exatamente. E então aqui tempera como quiser, tal e qual como se faz com a carne. A vantagem em relação à carne é que não precisa praticamente fritar, é só ganhar aquele sabor das especiarias que adicionou ao azeite. Frita de um lado uns segundos, vira, fica douradinho e depois, para não ficar seco, depois não vai adicionar gordura, vai adicionar, por exemplo, um pouquinho de vinho branco, ok? Um pouquinho Até se de pode fazer nata de com soja no leite de final, coco. ou leite de coco, e então pode ter um molho abundante e não ter o seitã ensopado. E quanto tempo é que isto como dura? diz. Quanto tempo é que se pode deixar isto no frigorífico? Se o frigorífico estiver friozinho mesmo, uma semana, mais do que isso não, mas vá, É possível 5 dias. congelar? Nunca experimentei, não considero Não? necessário. Nunca E- experimentei, mas não E garanto depois que de não fique cozinhado? bem. Depois de cozinhado, Depois de quanto tempo cozinhado ainda dura? dura vários dias. sim. Também uns 5 dias, Sim, 4, por 5 aí. dias.
Espero que tenham gostado desta dica aqui da Doutora Eulália, que experimentem em casa e depois comentem tudinho, que eu quero saber tudo, ok? Até à próxima dica! Para saber mais sobre as nossas dicas de culinária, de beleza, daquilo que quiser, vá a Be Love Be You, siga-nos e se quiser saber mais sobre o sono, procure Eulália Semedo. Na internet há imensa coisa, pode surpreender. Vai-te surpreender de certeza. Até à próxima!